Muito bem, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Endodontia Talks. Você já sabe, nós somos o ponto de encontro semanal do endodontista brasileiro. Já estamos do 33º, episódio 33 do Endodontia Talks. Meu Deus, quando eu olho, estava até falando agora há pouco no nosso grupo, na nossa comunidade, lembrando da Keren, que foi o nosso episódio número 1, no dia do aniversário de 1 ano do meu filho, 24 de junho de 2023. Esse novo modelo, esse novo formato do podcast não fez ainda 1 ano, e quanta coisa já aconteceu de lá para cá, e eu me sinto um eterno privilegiado de poder eternizar histórias de homens e mulheres incríveis que estão transformando suas vidas, suas carreiras, suas famílias através da nossa gloriosa endodontia. E para este episódio número 33, eu tenho o prazer de receber uma colega do estado de São Paulo, uma colega super especial. Tive o prazer de conhecê-la. Na verdade, quem referenciou o trabalho dela não foi ninguém, nada mais, nada menos do que César Yamaguto, um amigo nosso em comum. Senhoras e senhores, com vocês, Joana Cardoso. Joana, seja muito bem-vinda para este episódio 33 do Endodontia Talks. Como é que você está? Olá, Elisiário. Boa tarde. Um prazer estar aqui. E vamos começar, né? Que Falar legal, desse. Joana. Que legal. Joana, fala o teu nome completo, onde você nasceu, onde você mora e trabalha atualmente. Joana Larissa Silva Cardoso. Eu nasci na Bahia, muita gente não sabe. Você é baiana? Eu nasci, minha família inteira de lá, meu pai, minha mãe, minha avó, todo mundo. E eu nasci em Itabuna, na Bahia, Não acredito, pertinho de Ilhéus. Não é pertinho de isso? Ilhéus. Minha, Pertinho, minha, esposa, minha esposa é de Ilhéus, sabia? A princesa é de sabe? Ilhéus. Mais da metade da família da E minha esposa é de Ilhéus. Que legal. então. E, assim, mas eu falo que eu sou paulista também, porque eu mudei para cá com menos de 1 ano, fiz 1 ano aqui em São Paulo, e aquela coisa todo ano ia para Bahia, né, nas férias, mas moro aqui em São Paulo desde pequena, tenho 32 anos, sou mãe de 2 meninos maravilhosos, Joaquim de 11 e o Arthur de 1 ano e 8 meses, sou casada e vivendo essa endodontia intensamente aí. Que legal. Vamos já falar sobre isso, porque, pessoal, um recado para os nossos ouvintes. A Joana tem uma história de vida muito interessante, de superação, de delivery. Daqui a pouquinho nós vamos entrar no bloco só de endodontia, para ouvirmos um pouco aí das histórias de vida, das experiências da Joana. Porque, Joana, eu sempre falo o seguinte, sabe? Que em algum ponto da tua história, alguém vai se identificar. E isso é o mais bacana do Endodontia Talks. Talvez em mais de algum ponto da tua vida, alguém vai se identificar, vai dizer, puxa, eu estou passando algo parecido, se a colega venceu, eu também posso vencer. Então isso é muito legal, né? Criar esse ambiente de crescimento, né, dentro do podcast é muito legal. Sim, acho que é o mundo real, né? Eu acho que a gente vive tanto hoje envolto a um mundo virtual que a gente tem que lembrar que o real é o que importa, né? A gente sente dor, a gente sente tristeza, nem todo dia a gente está feliz 100%, Isso é mas verdade. sempre em busca de estar ali, né? Próximo da realidade, porque senão a gente acaba sendo engolido por esse Isso é, mundo virtual todo. isso é verdade. A gente acaba vivendo no piloto automático, né? Muito perigoso, né, Joana? Sim, Piloto automático, é verdade. Joana, antes de entrar nos blocos, né, nós temos o primeiro bloco, que é de generalidades, a gente fala de coisas mais gerais da vida, temos o bloco de carreira e o bloco de endodontia. Então, começando mais leve, quem você é, Joana, como mulher, assim, fora da tua personagem, fora do jaleco, né, fora da endodontia? Quem você é na vida? O que que te move? Os teus gostos, tuas paixões, teus hobbies? Conta um pouquinho pra gente. bom. Atualmente a gente vive a maternidade ali que nem uma leoa, né? Porque são diferenças de idades muito grandes. E gosto bastante de escrever. Eu falo que eu e o César a gente ainda conversava bastante sobre as nossas viajadas na parte de escrita. Gosto muito dessa parte de desenvolvimento pessoal, de entender a mente humana, né? Porque eu acho que a gente não pode parar de se entender nunca. E
Gosto bastante de viajar com a família, ficar com as crianças. Né? Eu falo que o piloto automático às vezes vai tão além que a gente acaba esquecendo um pouco de viver o nosso ali, né? O nosso momento, e às vezes a gente vai só deixando, então a gente tem que às vezes voltar para o centro ali e ver o que realmente importa, né? Família, amigos, estar mais perto ali do que faz o nosso coração bater mais forte. Mas basicamente a Joana é isso, assim. Faço atividade física, que foi uma forma que eu venho me encontrando de liberar, né, toda energia acumulada que fica ali. Isso é verdade. Porque eu falo que assim, a gente atende muitas pessoas. E cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem uma energia ali. E eu falo que se a gente não achar um lugar para a gente dar uma liberada nisso, a gente vai só acumulando a carga em cima da gente ali. Eu Mas concordo contigo. Nossa, eu assino embaixo, eu assino embaixo. Essa é a minha válvula de escape, são duas atualmente. O jiu-jitsu e a musculação. Mas daqui um pouco questão de tempo, daqui um pouco eu coloco a terceira, que é o tênis, que eu também pratico tênis e concordo contigo. É onde você tem que estar cheio de endorfina, né? Liberar adrenalina, liberar, como você falou, as tensões, né? Faz muito bem até para a mente, né? Atividade física, algum hobby. sim, eu acho que se a gente não se colocar na agenda ali, falar, olha, esse horário da agenda aqui sou eu. A O horário gente sagrado, não. né? Eu falo Claro, que ninguém pode. a gente não vai vivendo e vai esquecendo de fazer o que é bom para o nosso corpo. Para a gente também dar uma espairecida, né? Acho que isso é muito importante. É verdade, maravilha. E agora, então, vamos falar, Joana, do teu histórico, tá? Ou seja, o teu histórico acadêmico na odontologia. Você consegue resgatar para nós, Joana, as memórias lá do começo da graduação, como foi? Então, por exemplo, fala para a gente onde foi a graduação, se foi uma instituição pública, privada, e principalmente, Joana, o que eu estou mais curioso para saber é se você consegue resgatar quais foram os teus principais desafios lá na época de você fazer, de atravessar a graduação. Olha, eu fiz a faculdade aqui em São Paulo mesmo, Tá? numa faculdade privada, na Uniban. Acho que o ponto principal, meu maior desafio foi engravidar na faculdade. E eu brinco que eu tenho uma frase que eu não escolhi a endodontia, na verdade, quem me escolheu foi a endodontia, porque eu fiquei grávida no penúltimo ano da faculdade. Assim, eu descobri no começo do ano e tive o Joaquim em outubro, então foi o ano inteiro grávida, vivendo inúmeros desafios, vivendo alguns professores falando, mas você não vai conseguir, né? Eu fiquei grávida junto com uma amiga minha, por incrível que pareça, minha super amiga, e muitos desafios, né? Eu acho que uma menina jovem de 20 anos na faculdade, gerando uma nova vida e aquela incerteza do futuro. Desculpa, Joana, você E tem idade? Desculpa. 20, 20 anos. 20 para 21. O foco era a faculdade, depois o foco começou a se dividir ali, né? Até a gente entender aonde a gente estava pisando e vivendo a maternidade. Mas fui, arregacei as mangas, bora lá. Mas se eu disser para você que a matéria de endodontia foi a matéria que eu olhava e falava, eu não vou fazer isso não, nunca na minha vida. Nunca, porque foi exatamente, né, esses professores que falaram, desiste, não vai dar certo conciliar as duas coisas. E aí, Nossa, que motivacional bruto, hein? Para não dizer o contrário. no meio do caminho, eu fui falando, tá bom, não vou fazer mais isso, vamos passar a matéria? Vamos passar a matéria. E agradeço muito, né, meu pai, por estar sempre ao meu lado, porque, assim, a faculdade de odontologia não é uma faculdade barata, né, a mensalidade tem toda a parte de material, que aí, do nada, quando você respira, putz, vem uma lista, R$3.000. Aí passa 6, 7 meses, putz, vem outra lista,
O Então, desespero eram sempre as férias, né, Joana? Você lembra? Que a gente ficava as férias fazendo cotação em dental para nossas férias começar o era outro semestre, dental, né? exatamente. Falei, nossas férias é imprimir 3, 4 listas em várias dentais e ficar E vendo levantar o quanto orçamento. que. E, e aí o Joaquim nasceu no final de 2013, e foi quando eu tive a minha licença maternidade ali de 2 meses e meio, porque eu aproveitei as férias. E vamos voltar, né? Último ano, TC, filho recém-nascido com 3 meses, bora lá. Sim, foi um ano bem desafiador. Eu olho para trás hoje e eu falo, eu não me arrependo de nada, faria tudo novamente. Mas voltando ali, falar, meu, você com um filho pequeno, se desafiar com TCC, com tudo, né? Porque é clínica, é uma logística dali, é aprender daqui. E aí eu me formei no final de 2014, e foi quando eu falo que a endodontia me encontrou, porque eu recebi uma proposta de trabalho para trabalhar em um sindicato aqui em São Paulo, e eu tinha que fazer o quê o dia inteiro? Endodontia. Uhum. Foi aí Mas só que endo, não tinha nada de clínica geral, era só endo. era só endo, 2 vezes na semana. E assim, recém-formada, com uma criança pequena, né, gestar uma casa, né, eu falo que a vida não, nem tudo são flores, então é aluguel, é casa, é criança. Eu falei, vamos lá, vamos encarar esse desafio, vamos. E assim, foi a época que eu me mergulhei, assim, em livros, para dar o melhor para o paciente, né, acho que isso sempre foi um dos meus princípios ali. Eu falei, bora aprender, mas bora aprender da forma certa. E foi quando eu olhei para o meu marido e falei, é isso que eu quero fazer, endodontia. Vou procurar algo, porque Depois que eu você entrou comecei. no sindicato, né, para trabalhar, você decidiu fazer Isso. especialização. Assim, eu fiz 6 meses de especialização de cirurgia, por incrível que pareça. Ó, Mas eu falei, não é isso, sabe? Que me dá aquele amor ali. E nisso, fazendo a especialização, eu trabalhava no sindicato. E aí foi quando eu fui pesquisar. Falei, não, vamos pesquisar então especialização. E eu falo que foi outro dedinho de Deus ali, porque pesquisei pelo Google mesmo. Porque como era um mundo que na graduação eu não vivi intensamente, né, por todas as coisas que aconteceram, era um mundo que eu não sabia, ai, quem é aquele professor? Nossa, aquele professor é uma referência, aquele ali é outra. E aí eu pesquisei e teve turma do professor Mário Zuolo. hum, E se eu te falar para você que o primeiro dia que eu cheguei na aula, eu não sabia nem quem era Mário Zuolo, porque não era o mundo que eu estava vivendo. Todo mundo, assim, eu brinco com meus 12 colegas, todo mundo, mas eu te conheço de tal livro, eu conheço porque o professor tal me indicou, porque eu amo a endodontia desde o primeiro ano de faculdade, e eu quietinha naquele meu cantinho ali, né? Porque eu falo, quem nunca errou na endodontia, que atire a primeira pedra. E eu perfurei meu primeiro dente, e aí eu olhava para a professora Iracema, que faz parte da equipe, e eu falava, mas eu não vou conseguir vencer esse meu medo, passar. E ela falou, vamos, juntas nós vamos. Falo que foi um anjo da guarda na minha vida na endodontia. E foi aí que eu comecei a minha caminhada. Saí da especialização de cirurgia, entrei na especialização de endo em 2015, vivendo muitos desafios, porque eu acho que eles foram no mesmo ano. Eu comecei em 2015 também, em endodontia. era um mundo muito novo para mim, né? Por mais que eu vim ali trabalhando, vim estudando, mas era um mundo que na graduação eu não tive tanta oportunidade de estar perto. Até por conta que, assim, quando eu tive o bebê, era a época de laboratório, então, assim, muita coisa se perde. Se você não está ali no momento, mesmo você correndo atrás depois na faculdade, você acaba perdendo o time, até o time mesmo da turma ali,
né? Porque tá todo mundo junto com a mesma dúvida, vai fluindo. E aí foi quando iniciei na especialização, minha dupla, Flávia, que eu tenho uma admiração imensa, aprendi muito com ela, né? Eu falo que eu fui igual um bebezinho ali, subindo, aprendendo a engatinhar, aprendendo a andar na endodontia, de tudo, desde, a lima é uma secção transversal, uma secção, e aí eu falava, sabe, aquela coisa de criança que falava, meu Deus, que delícia estar aprendendo isso, que delícia estar mergulhando nesse mundo que eu não conhecia e aprendi a me apaixonar, né, e tudo isso num bastidor com um filho pequeno, né, esses dias eu conversando com o professor Mário, e ele falou, nossa, seu filho vai fazer 11 anos. Eu falei, vai fazer 11 anos que eu te conheço, e quando eu iniciei a especialização, o Joaquim tinha 1 ano e meio. Então, a endodontia é um amor, assim, que me encontrou, que eu falo, eu não consigo viver sem. E acho que a cada dia que vai passando, eu vou descobrindo mais isso. Você Né, falou muito que é sobre bastidores. Quem conhece, né, os bastidores da vida real, né, o que a gente não posta, todas essas dificuldades que você está falando, caramba, fico pensando, né, você começar uma especialização em endodontia tão técnica, tão densa, com um bebê de 1 ano e meio, né, que baita desafio. Meus parabéns, Joana. Isso prova a tua resiliência, né, a tua grandeza de espírito. Eu falo que eu encarar o real ali e falar, é isso, porque senão a gente não sai do lugar, né? E foi quando eu não participava de rede social, só que é aquela coisa, né? A comparação do virtual, né? Porque no virtual tudo é 100% lindo, tudo é 100% maravilhoso. Todos os casos funcionam, todos os casos são sucesso. Exato. E uma das coisas que eu tinha prazer de ir para aula, porque é muito bom ter aula com inúmeros professores, mas são poucos que mostram os bastidores. E o Mário era isso, né? Porque falar, todo dia eu faço 10 casos lindos. Sempre tem um desafio. E ele sempre mostrava isso na vida real, né? O desafio dele, porque ele é um professor clínico. Então, mostrava que, olha, pode ter uma dificuldade de encontrar um canal, pode ter uma dificuldade em fraturar uma lima, são coisas que nós não queremos, mas estamos suscetíveis a acontecer porque a gente vive isso. E atendi muito convênio, foi aí que eu comecei a atender os convênios. Eu acho que assim, depois de um tempo você vai desmamando disso, mas eu acho que no começo, até mesmo para você saber lidar com o paciente, você saber lidar com mostrar um plano de tratamento, né? Eu acho que uma coisa que o dentista de hoje eu vejo a gente precisa, no mínimo, saber um pouquinho de cada coisa. Porque se o paciente chegar para mim e falar, mas a ortodontia, eu falo, olha, até a página 1 eu consigo te explicar um pouco. Da página 2 existe a especialidade para isso. Mas é o mínimo. Imagina que se eu vou atender o meu pai, eu não vou querer que ele saia sem dente. Então, o mínimo que eu também tenho que aprender a fazer, né? É uma reabilitação, é um provisório. E eu acho que isso eu aprendi estagiando também, né? Foi uma das coisas que talvez eu não cheguei a falar lá do começo. Eu entrei na faculdade, 1 mês depois eu era uma estagiária. Eu já ia te perguntar sobre isso, sabia? Eu ia te perguntar como era o teu perfil de acadêmica, se tu era mais tímida, se tu era mais, assim, arrojada, assim, desprendida. Não, eu sempre fui na minha ali, muito quietinha. Mas eu auxiliava. E o bom, né, que eu falo de você viver um consultório, porque a faculdade é uma coisa, você viver um consultório é completamente outra. Né, você viveu o bastidor, você viveu o que é, putz, caiu um provisório. Sabe, coisas que na faculdade você não aprende.
Seja, eu lembro que na aula de radiologia eu sabia tirar raio-x, posicionador para cima e para baixo, porque eu vivia isso todos os dias quando eu saía da faculdade, né? Que foi minha primeira chefe, a Mara Meirelles, e aprendo muito com ela. Aprendi muito com ela, porque eu acho que antes de você ser dentista, você é humano e você vai tratar outros humanos. Então, é você cuidar do paciente como um todo, né? Eu brinco que dentista é um pouco psicólogo também, né? Verdade. Então, eu estagiei a faculdade inteira e na época não tinha remuneração, não tinha nada. Era bora aprender a viver o consultório, bora aprender o que é fazer estoque, o que é tudo, assim, aquele bastidor que eu falo, gente, se um dia você quer ter sua clínica, você tem que estagiar. Você tem que saber o que é lavar um instrumental, você tem que saber o que é, né, tirar a sujeira que fica ali no meio do instrumental, saber o real, porque nem sempre você vai ter pessoas para fazer isso para você. Se um dia seu auxiliar faltar, você não vai saber como montar um kit, você não vai saber como lavar, você não vai saber, né? Eu falo que você tem que saber tudo que está ali. Então, essa parte de estagiar foi muito importante para mim. Eu aprendi muito e me moldou bastante, eu acho que para o que eu sou hoje. Atendi muito convênio, fiz muita clínico geral e, e aos poucos eu fui percebendo que a endodontia era muito mais forte ali para mim. E eu fui saindo aos pouquinhos do clínico geral, de fazer uma prótese, fui entrando no mundo de falar, bom, vou fazer somente endo. Isso foi depois que você ingressou na especialização, Joana? Foi A depois que eu especialização terminei. Eu terminei a depois que terminou, especialização. você começou a decidir, você começou a tomar essas pequenas decisões de começar a se Isso, desprender da clínica geral, da... exatamente. E foram 2 anos de especialização? 2 anos de especialização, Até 2017. até 2017, isso. Joana, E teve aí, algum momento assim na tua vida, desculpa te interromper, teve algum momento assim na sua vida, em especial depois da especialização, que você considerou assim, de repente, desistir, dar uma pausa, alguma coisa aconteceu nesse tempo que abalou as suas estruturas, te deixou em dúvida sobre o futuro? Compartilha um pouquinho com a gente. eu acho que essa transição de você ir fazendo, eu fui, né, saí da especialização, eu fui sócia de um consultório, aprendi muito com isso, mas não era aquilo que fazia meu coração bater mais forte. Foi quando eu desfiz a sociedade, parei, respirei, falei: "Bom, vamos lá, né, se eu parar de fazer odontologia, o que que eu vou fazer? Vamos pensar nisso também. Gosto de fazer isso? Gosto de fazer isso. Então, se eu gosto, não tem um porquê eu sair. Mas eu acho que esse momento de, eu vou parar, eu vou isso, foi muito depois, em parte rede social, em parte Instagram ali, né? Porque você vai vivendo um mundo de muita comparação. Se você não tiver um mental bom ali, você entra numa bolha de tudo é lindo, tudo é maravilhoso, e você se perde, né. Foi quando começou aquela sair essa coisa de delivery, né, que hoje eu tenho orgulho de falar que eu faço o endo delivery, porque é o que sustenta minha casa, o que sustenta meus sonhos, né, porque só eu sei e só quem faz o delivery sabe o que é atender em inúmeras cadeiras diferentes. Já atendi em cadeira de canhoto, sabe, de você sentar e falar: "Bom, beleza, hoje minha chavinha tem que virar para cadeira de canhoto", porque era a cadeira que tinha para atender. Então, essa Aproveitando, Joana, essa deixa do delivery, eu já ia te perguntar isso, mas só para a gente deixar bem fluido, né, conectar aqui as coisas. Quando nos conhecemos, e a gente se aproximou lá pelo WhatsApp,
aquele dia que eu mandei o áudio, né, explicando como é que acessava a plataforma EAD, e daí você gravou um áudio para mim, e foi muito gentil, inclusive. Te agradeço aqui publicamente, né, pela gentileza das suas palavras aquele dia, né, realmente me elevou bastante. E naquele dia você me contou que houve um momento na sua vida que você chegou a fazer, né, 18, né, consultórios, né, de Eno Delivery, né, que você até fez uma live com o César, um bate-papo com ele, explicando esse momento da tua vida. Será que você consegue nos brindar com um pouco do que foi isso na tua vida? Você chegou a estar em 18 consultórios diferentes? Foi quando eu fiz a minha realmente real transição de eu parei, respirei e falei: "Beleza, vamos agora focar na endo". Foi em 2020, 2020. janeiro de 2020. Pensa que Antes da acho que em pandemia. janeiro de 2020 eu ia imaginar que 2 meses depois ia ter uma pandemia, né. Pois é. Foi quando eu parei e falei: vamos estudar mais, vamos investir mais e vamos focar em fazer endodontia em vários consultórios". E na época eu nem conhecia esse termo delivery, né, vim conhecer depois no Instagram, porque até 2020 era eu no meu bastidor, sem Instagram profissional, sem nada, aprendendo, ralando, eh, aprendendo a precificar também, né, porque é uma coisa que o dentista não aprende na faculdade. E foi quando eu saí dos convênios e parei, tinha 2, 3 consultórios. E foi quando aqui a gente tem os classificados na PCD, eu falo que eu Sim, devo muito a isso, porque foi do classificado que vieram muitos parceiros e muitos indicadores da PCD. da PCD. Tem indicador que eu atendo até hoje, tem 7, vai fazer 8 anos, e foi puro contato da PCD mesmo. E, assim, a pandemia, pelo menos eu acho que para mim, mudou muito a minha vida no sentido de trabalho, porque era muita gente com dor, muita gente preocupada e apertando o dente, quebrando o dente. O último lugar que a pessoa ia era para onde? Para o hospital. Então a pessoa ia para o dentista. E foi aí que eu comecei a captar que tinha dia que eu ia para 4 consultórios. Atendia um, saía, montava tudo uma minha malinha de novo, ia lá, desmontava, montava. Em um dia só, ou seja, 2 consultórios por turno, em média, né? Sim. E foi quando eu fui assim, claro que o fluxo do delivery, né, eh, nem todo consultório vai ter um fluxo toda semana, todos os dias para você estar ali. Mas foi quando eu parei e eu anotei, assim, eu falei: "Vamos somar quantos consultórios reais, assim?". E foi quando eu me deparei em 20 consultórios, eu falei: "Meu Deus, eu sou uma pessoa que consegue gestar 20 consultórios", né, porque na correria do dia a dia você não percebe isso. E foi quando eu entrei no Instagram, eu mesma fazendo minhas postagens, minhas, edições ali, e foi quando eu fui indo um passinho de cada vez, né. Comprei minha lupa, aquela coisa de vamos comprar, parcelar em 12 vezes, trabalhar, fazer canal, porque senão a gente também nunca sai do lugar, né. A gente sempre Verdade. fala: "Ai, é caro, óbvio que é caro", mas se você parar e pensar que você pode diluir isso em canais. As minhas metas eram essas. Eu falava: "Não, se eu fizer 3 canais, um canal eu vou pagar a lupa, o outro canal eu vou pagar o fotóforo e o outro canal eu vou pagar o ultrassom". E aí Eu era tinha um nisso que colega eu em falava: Fortaleza, Joana, eu tinha um colega em Fortaleza que ele falava assim, né, ele ia passeando no shopping, as contas deles era assim, ele via um tênis que ele gostava, aí ele falava: "Nossa, eu vou precisar fazer 3 molares para comprar esse tênis". É engraçado cabeça de odontista, né? Quantos canais você exatamente. precisa? E foi quando eu falei: "Se eu não começar a fazer essas contas, eu não vou conseguir investir no que a minha endodontia precisa". Então, foi quando eu comecei. Comprei primeiro uma lupa, depois foi o fotóforo, e aí foi quando
a Herbalife lançou o sensor digital e eu falei, tá aí, uma coisa que é um diferencial, que eu não vou ficar radiografa, revela e vai para um lado e vai para o outro. E aí eu foquei nisso. A minha mentalidade era sempre, vamos comprar, vai lá, quantos canais? Vamos lá. Foco no quantos canais, porque é nisso que a gente precisa se ver para ir atualizando. Mas é uma gestão muito grande, em questão de material, que você também, assim, além da parte técnica, você tem que ter uma parte de organização impecável. Seja, porque assim, 20 consultórios, quantas bandejas você precisa ter? Foi quando, E foi você quando eu me andava, e você andava deparei. com essas bandejas todas no carro, né? Você dividia no carro as malas só para as bandejas, só para os materiais? Como você fazia? Então, consultórios que eu tinha mais intimidade, eu comprava saquinho de esterilizar, lavava e pedia para as auxiliares Mas já deixava esterilizarem lá, né? Nossa, isso e já ajuda pra deixava caramba, né? lá. Isso ajuda pra Demais. caramba. Mas eu lembro, me veio na memória aqui uma foto. Eu, no meio da pandemia, foi quando eu falei, não, vamos ter que comprar mais instrumental, não tá, a logística tá ficando pequena. E eu lembro que eu comprei e montava, eu lembro que eu acho que até compartilhei essa foto e postava todas as bandejinhas ali. E eu sempre fui muito apegada nisso, né? Apegada no dar um detalhe para o paciente, que seja uma bala, né? Eu lembro que eu fazia umas balinhas com umas mensagens motivacionais. Que legal. E porque eu falo, gente, são nesses detalhes que você cuida da outra pessoa que está ali na sua cadeira, né? Você está mostrando que você pode salvar o dente dele, devolver função para o dente dele, porque sentir dor é muito ruim. E a partir do momento que o paciente olha para você e fala: muito obrigada, eu estou sem dor, você tirou a minha dor, né? Isso é um abraço na alma de qualquer Uhum. endodontista, eu acredito. Com toda certeza. Assina embaixo. Assina Que embaixo. eu sempre levantei, né, essa bandeira de salvar dentes. Porque é isso, né? O implante ele tem toda a sua função, toda a admiração ali, mas nada se compara ao seu dente, ao órgão que está ali. Então eu acho que se a gente pode salvar, por que não? E foi quando eu Inclusive, fui. eu vou falar uma coisa que eu acho que os colegas implantologistas não vão gostar muito, mas na minha visão, na minha cabeça, tratamento endodôntico teria que ser mais caro, porque nós estamos falando de manter um órgão, manter um dente natural, né? Exato. Você não concorda que a gente precisa desse nível de valorização na especialidade? Por que que nós temos que cobrar Precisamos, mais e barato que o muito. implante? Por que que nós temos que cobrar mais barato que o implante? Por quê? Precisamos e muito, porque a gente mantém o dente ali em função. A gente cura infecção, né? A gente cura lesão, né? Imagina só, né? Exatamente. Essa caminhada do delivery foi uma caminhada assim incrível para mim. É uma caminhada incrível ainda, mas hoje eu atendo em menos consultórios, Quanto? porque foi Quanto uma. de média? Hoje eu atendo em menos assim, né? Mas eu atendo em 13 consultórios. 13 ainda, tá. Mas eu fui saindo, alguns saindo com muita dor no coração, mas porque eu estava planejando engravidar novamente. E aqui em São Paulo é aquela coisa, né? Você sai da Zona Sul para a Zona Norte, e às vezes você demora 2 horas. Eu já ia E perguntar isso. Você setoriza os consultórios? Você tenta, sei lá, geograficamente no mapa de São Paulo ali, você divide. Você fez essa conta na cabeça? Não, eu vou atender esses 13 porque eles estão mais ou menos na minha rota. sim, mas nem sempre calha Nem de ser sempre, né? tão bonitinho, né? Porque às vezes o Tá, paciente da Zona Norte está com dor, mas o da Zona Sul também. Então, entendi. de manhã você vai para um lado, de tarde você vai para o outro. Então, eu falo que é a logística. Eu falo que é logística, organização, para você conseguir dar conta de tudo isso, porque não é fácil, né? Você ser o delivery, ele é a sua empresa, porque você tem que se tratar como uma empresa,
mas você é sua empresa, sua secretária, seu financeiro, seu estoquista, seu Tudo. comprar na dental. Então, senão você se perde nesse meio aí. E se você não tiver uma organização, você agenda 2 pacientes no mesmo dia, no mesmo horário. Então, eu falei, você tem que se organizar. E eu conseguia me organizar nisso. Tinha semana que era uma loucura, mas eu sempre tentando fazer, pensando em detalhes, que fosse um brinde para o paciente, porque eu acho que isso também é muito importante. Tem muita gente que não dá muito valor, mas eu lembro que eu fazia uns porta-fio dental que parecia um cartão, não sei se você já viu. Eu já vi. Você coloca a sua marca ali, né? Bem legal. E assim, tinha paciente que voltava 2 anos depois para fazer outro dente, falava, mas você tem ainda? Porque eu adorava, tinha gente que queria, e eu falava, não, esse é só meu, Cria uma memória né? afetiva, né, Jona? Esse tipo de brinde, assim, do coração, né? Cria uma memória afetiva. Exatamente. Né? E eu sempre tento buscar nisso, porque eu falo, são detalhezinhos tão pequenos, mas para o outro pode ser uma coisa tão grande. Eu lembro que uma época, no Dia das Mães, eu dei uma florzinha de papel. E o olho da minha paciente era uma senhorinha, ela brilhou assim, sabe? Encheu de lágrimas e falou: Nossa, você lembrou de mim, né? Você não está aqui só como uma máquina, né? É o que eu falo da endodontia humanizada, que a gente precisa mostrar que pode ser sem dor, que pode ser mais tranquilo, com mais compaixão, com mais cuidado, com mais carinho, porque quem poderia estar ali sentado na cadeira é um pai, uma mãe, um irmão, um filho nosso. É verdade. Então, eu acho que essa parte da humanização da endodontia mexe muito comigo, porque eu gosto muito de falar, né? Vai ter dor em alguns casos? É óbvio, eu não posso vender uma coisa falando, olha, você nunca vai ter dor. Mas tem muito paciente que chega tenso, chega ali, meu Deus, né? Porque já escuta da tia, vai doer, vai não sei o quê, né? Você vai sentir dor. E levanta da cadeira falando completamente diferente como que foi a experiência dele. Então, isso me move muito, de você cuidar do paciente como um todo e mostrar para ele que sim, uma anestesia pode ser tranquila, bem feita, sem dor, né? E é muito doido tudo isso, né? Porque você tem que mostrar para o paciente e para o dono do consultório. Isso acho que é a parte do delivery também, né? De você Agregar valor para o teu indicador. exatamente, você mostrar, por exemplo, o sensor digital. Tem paciente que chega no indicador e fala, nossa, mas olha, a doutora Você Joana leva o seu? tem um. Eu levo o meu. O computador, tá. Eu levo tudo. Você leva tudo, né? Tudo, tudo tem dentro da malinha ali. Mas eu acho que é agregar valor ao seu trabalho, Raio-X mas digital também também, Jona? Desculpa, ou não? Aparelho o digital de raio-x não. raio-X? O Não. aparelho é o meu próximo passo. Tá. Mas o sensor, eu falo que foi um divisor de águas Com toda para certeza. tudo. Imagino. Né? Mas é isso, eu agregar valor nos pequenos detalhes, em você mandar um relatório final bem feito, bem caprichado, com seu logo, né? Mostrando ali o seu valor. Porque só se você chegar lá e fazer tudo desleixado, né? Eu acho que é você colocar amor no que você faz. Muito bom. E isso, a endodontia é uma especialidade que já vem enraizada ali, né? De vai ter dor, vai ser difícil, né? Meu Deus, e você pode mostrar para o paciente e para o dono do consultório que é o seu parceiro, né? Vocês dois estão ali de mão dadas, erguendo uma bandeirinha do consultório e do trabalho de vocês dois. Então, criar essa intimidade com o indicador faz toda a diferença. E isso, graças a Deus, eu tenho com os meus indicadores. Maravilha. Parabéns, Joana. Que legal. Resgatando um pouco, Joana, o teu tempo de especialização. Em qual escola foi a tua especialização? Foi na PCD Central aqui de São Paulo. A PCD Central de São Paulo.
Se fosse possível voltar no tempo, você faria alguma coisa diferente lá na especialização? Da tua parte mesmo, Não, assim, da parte humana, você está satisfeita, né? Aproveitou bem. não faria nada, não. Eu encarei, mergulhei assim na endodontia com unhas e dentes, porque era isso que eu queria aprender a fazer. E módulo por módulo foi passando e eu falava, é exatamente isso que eu quero, né? Tanto que quando eu, essa coisa de exatamente isso que eu quero, né? Engravidei agora da segunda vez e fiquei um período parada de licença maternidade. E quando eu voltei, eu falo, gente, é impossível colocar em palavras, de você sentar ali e falar, meu Deus, isso me move, é isso que eu gosto de fazer, né? Cuidar do paciente, salvar o dente, e isso é muito bom. E a rede social, ela nos faz, tem o seu lado negativo, que eu falo que tudo é 100% lindo e maravilhoso, mas nos traz pessoas também incríveis, que mostram a vida real muito bem, né? E eu brinco que o César foi a vida real que mostra muito bem isso. O César Foi é genial, quando, um grande exemplo para mim. nossa, O japonês tem muita sabedoria. porque foi quando o delivery estava ali, né? Explodiu esse nome ainda do delivery, mas quem já fazia isso continuou fazendo, só agregou o nome delivery junto. O nome ficou massa, né? Endo Delivery, ficou show. Ficou muito show. E foi quando a gente se conheceu para mostrar essa parte de gestão do consultório, de mostrar como é que era, porque eu acho que isso é muito interessante. Nem todo mundo tem o sonho de ter seu consultório, de ter isso, e o delivery nos proporciona isso, né? Você conseguir fazer seu trabalho bem feito, de forma correta, com os seus materiais, né? Você agregando valor ao seu serviço, porque hoje a tecnologia ela está associada à endodontia, não tem como a gente fugir disso, né? Não tem como você não ter um mínimo de magnificação, porque você precisa enxergar para onde você está indo, você precisa olhar para onde você está indo, né? Eu tenho a oportunidade de um dos consultórios ter microscópio, então eu uso microscópio, mas nos outros deliveries é minha fiel escudeira, minha lupa. A lupa. Qual é a tua lupa? Eu tenho uma lupa da Ultralight de 3,5 aumento. Massa, que massa. Marca top. Mas assim, foi indo aos pouquinhos, né? Primeira lupa foi Xing Ling, Isso, vamos melhorar? Vamos melhorar, tá tudo certo, né? é Eu isso aí. falo que a gente não parar de evoluir nesse sentido, porque senão a gente se acomoda e a gente usa o que tá ali e tá tudo bem, tá tudo certo. Ah, mas dá para tirar radiografia normal, por que você quer um sensor? Né? E depois que você para e você começa a entender o quanto a tecnologia agrega no seu trabalho, o quanto ajuda no seu trabalho, você só quer mirar. Você fala, bom, beleza, peguei isso aqui, vamos trabalhar e vamos em busca do próximo, Muito porque é bom. isso que faz a nossa endodontia melhorar. Joana, você tem. Eu queria te fazer uma pergunta. Você poderia me dar, assim, três nomes, pelo menos, três nomes, de pessoas especiais na tua vida, na tua formação de endodontia? Professores, clínicos, você conseguiria, assim, de bate-pronto, pensar esses três nomes, assim, três colegas que fizeram realmente a diferença na tua vida, na tua formação como endo? É difícil saber bem, Se quiser porque limitar a nessa hora três, você começa. pode colocar Eu falei mais. que nessa hora você começa a pensar em um monte de gente, né? Mas eu vou citar dois da vida real e dois da vida virtual, porque fizeram e fazem uma diferença. Eu acho que o primeiro, a minha primeira-chefe, Mara Meirelles, que mostrou que a odontologia pode ser feita com amor, com paciência, com cuidado, da forma correta. O segundo, o professor Mário Zuolo, que me fez enxergar a endodontia real,
que vão existir erros, acertos, nem todo caso vai ter 100% de sucesso. E no mundo virtual, vou citar o César, porque é um cara que eu aprendo muito com ele, com essa resiliência, com aprender a cuidar do dente como um todo, né? Eu brinco que esses dias alguém no grupo disse, eu olho um dente, não tem uma parede, na hora vem quem na nossa memória? O Bora César, erguer eu uma, lembro do César, bora, o bora erguer japonês uma margem aí, né? E eu acho que assim, o legal do César é que ele vai te mostrar com toda a paciência, com toda a sinceridade, as formas que você pode fazer, né? Eu falo que ele, em muitos momentos de baixos, me ajudou bastante nessa parte profissional. E outra pessoa que eu tenho uma admiração assim gigantesca é a Priscila Gouveia, lá de Salvador. Pri é uma grande inspiração para mim, aprendo demais com ela, uma baiana arretada ali que Ela é. não mede esforços, né? Eu lembro quando a gente se conheceu, ela ainda nem tinha entrado no mestrado, e aí ela falava, eu quero fazer isso. Hoje é uma professora incrível, né? E é uma pessoa que eu aprendo demais. Mas a odontologia em si tem, né? Eu falo que hoje o virtual existem muitas pessoas que parece que você já conhece há muito tempo, de tanto que você conversa, de tanto que tá ali pensando a mesma coisa que você. Não, isso é muito legal, né? Porque o virtual ele vai encurtando distâncias, né? Vai rompendo essas barreiras e eu também sou como você, eu tenho a mesma gratidão assim por muitas pessoas boas na minha vida, Joana, que Deus vai permitindo encontrar no Instagram e são pessoas virtuais mais reais, né? Elas são virtuais mais reais. Quando você, exatamente isso que você falou, né? Porque as melhores oportunidades na vida assim sempre estão ligadas a pessoas, pelo menos é isso que eu penso. Sempre as melhores oportunidades estão ligadas às melhores pessoas que vão surgir na tua vida, que vão mudando o teu ambiente. Eu cheguei até aqui assim. Boa parte disso eu devo aos amigos, aos colegas que eu fui trocando ideia no Instagram e no direct e as ideias foram surgindo. O Endodontia Talks nasceu assim, né? Eu comecei a enfiar Eu acho. para convidar colegas para serem entrevistados. E se a gente não encara as oportunidades, a gente não sai do lugar, né? A gente sempre fica com medo do novo. Se a gente não É for com verdade, medo, a gente não vai nunca. é verdade. É muito verdade. Joana, nós estamos encerrando a nossa entrevista, colega. Em primeiro lugar, assim, muitíssimo obrigado. Já passamos aqui 50 minutos praticamente. Veja só, uma conversa quando é boa, vai Passa fluir, né? rápido, né? Assim, eu queria finalizar da seguinte maneira, de duas formas diferentes. A primeira, se eu colocasse na tua frente agora um espelho mágico e você enxergasse a Joana lá de 20 anos e comparasse com a mulher que você é hoje, você tem orgulho do que você se tornou, minha querida? Na tua trajetória? Demais. Eu olhei para ela e falei, olha, terão muitos altos, muitos baixos, muitas dúvidas, mas não desista. Você vai conseguir o que você quer. Então, muito orgulhosa, sim. Estaria Amém. mentindo se eu falasse que não. Que coisa boa. Uma pergunta agora, para introduzir a próxima reflexão. Reflexão barra pergunta. Qual é o maior percurso de carro que você faz para um delivery aí, Joana? Assim, qual é a maior distância assim, entre um consultório e outro? Em horas, em horas. Ai, olha, é que aqui em São Paulo é uma loucura, né? Às vezes o percurso que, sei lá, você faria em 15, 20 minutos, só que um dia de trânsito você já pega ali 2 horas, Tá, então eu né? vou pegar 2 horas. Então, Você está 2 horas no trânsito de São Paulo, se deslocando entre dois deliveries, entre dois consultórios. E no meio desse trajeto, você dá carona a um recém-formado. Aí ele descobre, uau, é a Joana Cardoso do Instagram e tal, que deu entrevista no podcast. E você tem 2 horas ali para mentorar esse recém-formado.
que conselhos você daria para esse nosso colega, nessa situação hipotética? Olha, eu acho que a primeira coisa que eu falaria para ele é ele sempre buscar a excelência, mas sem perder a essência dele. Porque é a nossa essência que nos move. E a gente sempre tem que sempre buscar. Só que eu falaria para ele estudar, se organizar, ir em busca dos seus sonhos. Nem sempre vai ser fácil, mas é muito prazeroso. Você vai encontrar pessoas incríveis no seu caminho, que irão te ajudar, irão te inspirar, mas tudo isso só vai depender da essência dele, da vontade dele de ir além, de ir a mais, né? Mas é uma frase que me move muito isso, que eu acho que é você buscar excelência, mas jamais sem perder a sua essência, sem perder de onde você veio, Adorei, da sua essa vai ser base a ali. frase do episódio, tá? Busca a excelência sem perder a essência. Ó, matou a pau. Show Mas de eu bola. acho que é isso. Quero te agradecer também. Você é uma pessoa que fazendo uma diferença enorme na endodontia, acredite nisso, porque faz a pessoa do Sul conhecer a pessoa do Nordeste diante de um podcast e faz girar uma endodontia mais forte, uma endodontia que a gente vai levantar uma bandeira ali de se valorizar mais, de se impor mais e de se ajudar, porque eu acho que isso que faz o mundo girar, né? Um ajudando o outro, porque ninguém é maior que ninguém, todo mundo está aqui buscando aprender, buscando se evoluir, e você está fazendo isso lindamente, Muito lindamente obrigado. mesmo. Fico extremamente emocionado, do mesmo jeito que aquele dia você me surpreendeu com um áudio tão carinhoso, tão amoroso. Ouvir isso agora no podcast também me enche de ânimo. Porque do lado de cá, né, eu também tenho os meus bastidores, assim como todos, né, você também, os outros colegas. E a gente sabe que não é fácil e se eu jogasse essa pergunta para mim do espelho mágico, eu também ficaria orgulhoso. Já é o episódio 33. 33 colegas me confiaram suas histórias. 33 colegas me confiaram suas narrativas, suas experiências de vida. E isso para mim é impagável. Eu jamais conseguirei externar toda a minha gratidão a vocês. Consegue me entender? Assim, é uma dívida, né? Uma Sim. dívida de gratidão a vocês por terem confiado O nesse projeto. Elisiário do primeiro episódio não é o mesmo do episódio 33 e não será o mesmo do episódio 100, do episódio É isso que eu 200, falei assim no vai episódio indo. 100. Eu já estou visualizando, João, no 100, sabe? O número 100, que legal, né? Vai ser o episódio Não, 100. tem muito endodontista incrível aí para você entrevistar, e eu Eu sei estou dando que um será jeito uma. no episódio 100, colocar o maior número de pessoas, assim, de entrevistados na mesma sala, sabe? Eu tô pensando nisso, tá? Vou descobrir uma forma de colocar todos os 99 antes na mesma sala. Eu vou pensar nisso daí. Vai ser muito bom. Agora eu quero fazer uma coisa que não está no roteiro, uma surpresinha, que é um bate-bola. Bate-bola. Eu vou falar uma frase incompleta e você completa, beleza? Vamos lá? Ok. Joana Cardoso, o mundo precisa de... Amor. Boa resposta, boa resposta. Mais uma. Essa agora é uma pergunta. Se o filme da sua vida existisse, se ele já tivesse gravado, se ele já tivesse sido lançado nos cinemas, qual cena você, Joana, gostaria de viver mais de uma vez do filme da tua vida? Uau. Eu viveria mais vezes o filme, a cena do paciente olhando para mim, agradecendo por ter tirado a dor dele, por ter devolvido uma noite de sono para ele, né? Eu acho que é isso. A endodontia é você olhar e falar, cumpri a minha missão. Você pode voltar para sua casa sem dor, feliz, tranquilo, deitar sua cabeça no travesseiro e tá tudo bem. Mas eu acho que Maravilha. seria essa cena.
É a tua cara, né? Eu já percebi que você é a pessoa que gosta de servir. Dá para ver isso nítido nos seus olhos. Você ama servir o próximo, né? Você gosta de se doar e parabéns por isso. Joana, nós estamos encerrando agora, de verdade, a nossa entrevista, quase 1 hora de entrevista. Muito, muito obrigado. Você agora está eternizado aqui no Endodontia Talks e em diversas épocas, daqui a muitos anos, a tua história vai estar aqui e, repito, alguém vai se apoiar nos teus ombros de gigantes. Porque esse é o grande Muito obrigada. nós nos apoiarmos nos ombros de gigantes, de pessoas que já viveram o que nós queremos viver, de pessoas que já venceram o que nós queremos vencer um dia também. E eu realmente acredito nisso, que esse é o propósito do Endodontia Talks. Se a gente conseguir fazer que um colega não desista, para que daqui a 10 anos esse colega tenha uma história para contar, olha, eu ouvi o episódio 33, lá em 2040, eu ouvi o episódio 33 da doutora Joana, e eu não desisti por causa dela. Que coisa linda, né? Então, essa é a missão, esse é o propósito do Endodontia Talks. Então, olha... É um prazer estar nesta família Endodontia Talks. Muito obrigada. Um beijo no teu coração, um abraço apertado. Deus abençoe Muito obrigada. teus Amém. filhos, teu trabalho. E do fundo do coração, que você seja muito próspera em tudo, Joana. Viu? Em tudo mesmo, tá? Na tua conta corrente, na tua vida familiar, no casamento, saúde. E você merece muito. Você, como o César falou lá no Instagram, né? No comentário de um post, você é inspiração. Muito obrigado por ser essa inspiração. Muito obrigada a você, Elisiário. E é isso, é a gente mostrar quão belo pode ser a endodontia e pensou em desistir? Existem inúmeros endodontistas incríveis que vão estar aqui para dar mão para você e falar, vamos lá, respira fundo, que a gente consegue mais um pouco e vai dar tudo certo. Muito bom. E para os nossos ouvintes agora, me dirijo para vocês, para os nossos ouvintes, não esqueça de rolar a tela do seu celular, eu sempre falo isso no final dos episódios, rola a tela do teu celular, independente do agregador de podcasts, ou mesmo no YouTube, se você está assistindo esse episódio, desde o episódio 30, nós estamos também no YouTube, e siga a doutora Joana nas redes sociais, me siga no Instagram, assina o canal do Endodontia Talks, segue o Endodontia Talks no Spotify, ou então o meu perfil pessoal também no YouTube, Elisiário Vitoriano, para você todas as semanas ser impactado por mais uma história incrível de homens e mulheres, como eu já disse, homens e mulheres que estão transformando suas vidas através do exercício da endodontia. Joana, mais uma vez um beijo. Um beijo. Final de semana para você. E tudo bom descanso aí com a sua família. Obrigado, um abraço e até o próximo episódio. Até.